Meu nome é Laura, eu tenho 23 anos, faz 2 meses que eu sou casada com o Luiz e eu sou professora de língua portuguesa. Em sua carta aos Gálatas, mais especificamente no versículo 13 do capítulo 5, Paulo nos mostra o que significa viver a liberdade de Cristo, servir uns aos outros em amor. Paulo estabelece uma relação clara entre a nossa salvação e como isso deve refletir em nossos relacionamentos com outras pessoas. O problema é que a nossa carne e a nossa natureza pecaminosa nos faz cair em alguns obstáculos para alcançar esse propósito, os quais Paulo enumera no versículo 20 do capítulo 5. Primeiro ele menciona 4 atitudes: ambições egoístas, ciúmes, inveja e dissensões, inimizades, e depois os resultados destrutivos dessas posturas nos relacionamentos: hostilidade, discórdias, acessos de raiva, a ira e divisões, ou partidarismo. Para entendermos melhor o problema, eu gostaria de dar uma breve descrição de cada um desses pecados. Primeiro, as ambições egoístas são o exato contrário do amor cristão. É colocar-se em primeiro lugar em qualquer coisa e é uma postura completamente diferente da de Cristo. Os ciúmes e a inveja envolvem um desejo ardente por coisas que não são nossas. As dissensões é o ser polêmico, gostar de provocar brigas. Hostilidade é o orgulho rancoroso, a grosseria, a agressividade. E as discórdias não se refere à defesa daquilo que é certo, mas sim à incitação de conflitos e disputas. Os acessos de raiva são a ira, o oposto de domínio próprio. As divisões são o ato de se valer de diferentes crenças ou práticas para dividir a comunidade. Por muito tempo, quando eu li essas descrições, eu pensava, que bom, não tenho problema com nenhuma delas. Afinal, a imagem que eu pintava na minha cabeça a partir dessas descrições era de alguém explosivo ou até mesmo cruel com as pessoas ao seu redor. E eu me via e sou vista como alguém tranquila que foge de conflitos, então estava tudo certo. Mas eu desconsiderei outras formas mais sutis desses comportamentos aparecerem. A primeira quebra da imagem que eu tinha de mim mesma como alguém pacífica foi quando eu percebi que o que eu entendia como ser pacífico ou amável não combinava com o Jesus da Bíblia. Eu vou dar um exemplo específico disso. Quando algo errado acontecia no meu relacionamento com outra pessoa, eu não buscava discutir o problema, porque eu entendia que isso seria buscar conflito. E me manter calada, varrer para debaixo do tapete, era prezar pela paz, mesmo que no meu interior eu estivesse aflita. Até que eu me deparei com passagens do Evangelho em que Jesus não se mantinha calado quando havia algum problema. Virava mesas no templo, dizia que não tinha vindo trazer paz à terra, mas a espada. Era direto com os discípulos sobre os seus pecados. Isso tudo confrontou o que eu entendia como ser pacífica. Foi aí que eu comecei a perceber que o que eu achava que era amabilidade espiritual da minha parte era, na verdade, simplesmente uma característica do meu temperamento. E por que isso não basta? Porque Deus não se importa apenas com os nossos comportamentos, mas com a motivação do nosso coração. Então, na verdade, o Espírito me levou a perceber que, quando eu não resolvia conflitos com outras pessoas, o que me motivava não era amor, paz, benignidade. Era medo de criar indisposição com as pessoas e elas terem uma visão ruim sobre mim. Uma marca de egoísmo, inclusive. Por isso, não adianta se você é alguém gentil ou diplomático nas relações, se o que motiva esses comportamentos não é o Espírito. Um sinal de que um comportamento ou uma postura pode não ser um fruto do Espírito é ele estar desacompanhado das outras características que Paulo descreve em Gálatas 5, de 22 a 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo usa fruto no singular para descrever toda uma lista de qualidades que crescem na pessoa cheia do Espírito. O fruto verdadeiro sempre cresce em conjunto. Ele é um só. Uma parte não cresce em nós sem que as outras partes também cresçam. A ideia é de que tudo isso surgiria em unidade, como gominhos de uma mesma fruta, e não como frutas diferentes. Timothy Keller descreve isso da seguinte maneira em seu livro Gálatas para você. Eu vou ler aqui. Algumas pessoas parecem felizes e cheias de vida, alegria,
e têm facilidade para conhecer novas pessoas, mas são bem pouco dignas de confiança e não conseguem preservar as amizades, a fidelidade. Isso não é ter alegria real, mas apenas ser extrovertido por natureza. Algumas pessoas parecem imperturbáveis e tranquilas, em paz, mas não são bondosas nem amáveis. Essa não é a paz real, mas indiferença e talvez cinismo. Diante disso, eu convido você, então, a refletir. Você tem características temperamentais que poderiam ser confundidas com fruto do Espírito? Peça a Deus que o Espírito Santo mostre as motivações do seu coração, que o Espírito nos guie na luta contra a carne, para que possamos exercer plenamente a liberdade de Cristo em nossos relacionamentos, amando e servindo aqueles que estão ao nosso redor pelas motivações corretas.